Neste vídeo da série Viagem na História e Transportes do Brasil Antigo, do Rio Antigo, vamos abordar a carroça, dando enfoque a esta curiosa gravura, onde é mostrado este meio de transporte adaptado para carregar damas com um certo conforto e também com algum requinte decorativo. Isto é, quanto à cobertura, pois o restante é bastante rústico. Então, o que vemos é uma carroça do tipo mais comum, puxada por um cavalo. Creio que somente alguém muito mais novo, que somente morou em uma grande cidade, nunca viu uma carroça. Até alguns anos atrás, as carroças eram muito usadas como meio de transporte para pequenos fretes onde se carregava de tudo, desde pequenos móveis, materiais de construção, sacos de alimentos, entregas de armazém, tudo que fosse possível e imaginável, que estivesse dentro da capacidade de tração do cavalo. Até nos dias de hoje, certamente, ainda existe a profissão de carroceiro. Ainda fabricam-se carroça, inclusive industrialmente, e normalmente elas são usadas por pequenos sitiantes ou em fazendas, principalmente para o pessoal que tira o leite das vacas, né? E leva o leite das vacas até a beira da estrada, para que os caminhões passem lá e levem para os laticínios. Então, a gente pode ver que o conceito das carroças daquela época, de 1820, e a sua forma atual, ou seja, a gente pode ver que o conceito é o mesmo. É um tablado sobre um chassi de madeira e com duas rodas de cada lado, puxado por um cavalo, que fica entre duas hastes. A única coisa que mudou é que, hoje em dia, algumas carroças têm amortecedor, né? A maioria das carroças mais modernas tem um amortecedor de feixe de molas, e também algumas carroças do século XX e início deste século XXI usam rodas pneumáticas, né? Ou seja, com pneu de borracha e câmara de ar. Mas, repetindo, o conceito é basicamente o mesmo. Quem fez o desenho desta carroça de passageiros, ou melhor, para carregar damas, né, com essa cobertura, foi um viajante inglês. Ele era militar e que esteve no Brasil nos anos de 1819 e 1820. E o desenho que ele fez foi publicado através de gravura em 1822 em Londres. Então, vamos descrever este uso de carroça para transporte de passageiros, principalmente entre mulheres. Este artista diz que carroças desse tipo não eram mais muito usadas para transporte coberto de passageiros. Entretanto, ele diz que, volta e meia, elas eram vistas, transportando pessoas, geralmente mulheres, de um lugar para outro, nos arredores da cidade ou entre seus bairros mais distantes. Diz ele que estas carroças, usadas com cobertura, normalmente pertenciam aos habitantes das áreas rurais, chácaras e plantações mais distantes do centro, que ficavam, por exemplo, em Botafogo, Flamengo, Tijuca, área do Alto da Boa Vista, Vila Isabel, etc. Alguns destes habitantes não podiam comprar um veículo mais nobre, como a Sege, né, que eu coloco aí no cantinho da imagem, depois ela se abre para que a gente possa ver e comparar. Existe um vídeo nesse canal onde se fala sobre a Sege. Então, estes habitantes das áreas rurais ou mais distantes recorriam a este modo de transporte mais simples. Diz ele que estas carroças cobertas tinham uma cobertura robusta para proteger do tempo e cortinas para se proteger do sol e, ao mesmo tempo, esconder ou dar privacidades às mulheres ou damas. Isto é, protegê-las dos olhares de pessoas desconhecidas. Entretanto, podiam ser abertas estas cortinas quando quem estava dentro quisesse observar o caminho, tomar ar puro, seja lá o que fosse. Este local representado aí nesta imagem é um dos locais de retorno para quem vinha do centro do Rio, sendo que esta parte da estrada levava ao Jardim Botânico, próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Observe que o Pão de Açúcar aparece ao fundo. Isto é, quem diz isto é o autor desta representação no seu texto descritivo. A minha conclusão é que, se aparece o Pão de Açúcar, talvez ele se referisse a um caminho
indo a Botafogo, depois pegando a direção de Humaitá e enfim chegando à Lagoa, para depois seguir para o Jardim Botânico. Isto é o que eu penso. Se alguém conseguir decifrar onde seria exatamente esse local, coloque aí nos comentários, seria interessante descobrir. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.